Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. E olha que nós temos um assunto aí muito sério para tratar. Eu sei que os amigos gostam de notícias que levantem o astral, levantem a moral da gente, mas somos adultos, crescidos, né? E precisamos estar atentos realmente com a realidade. A realidade mostra que o Brasil está se transformando, sim, num narcoestado, infelizmente para nós. Vejam só essa notícia, que após mais de um mês de investigação, a Polícia Federal concluiu que 2 sírios brasileiros, ou seja, sírios naturalizados brasileiros, foram responsáveis pelo recrutamento de pessoas no Brasil para ataques terroristas. E que Mohamed Abdul Majid, e Lucas Passos Lima recrutaram 3 brasileiros que foram levados para o Líbano, onde fica a base do grupo radical islâmico Hezbollah, isto para negociações. E o que eles foram negociar com o Hezbollah? 3 brasileiros aqui que curtem, provavelmente futebol, samba, carnaval e praia, foram lá para o Líbano. No país do Oriente Médio, esses brasileiros tinham até passagens pagas, hospedagem em hotéis de luxo e presentes caros, além de receberem dinheiro. Essas informações foram confirmadas com os depoimentos dos 2 suspeitos que foram presos. Com base no inquérito da Polícia Federal, então, a PF converteu as prisões temporárias dos 2 apontados como braços do Hezbollah no Brasil para uma prisão preventiva, que não tem prazo para acabar. Outros dois suspeitos que haviam sido presos naquela operação Trapiche já foram soltos. Olhem só, porque colaboraram com as investigações, repassando informações e imagens. Eu acho inacreditável que os camaradas envolvidos com o Hezbollah, só porque colaborou com as informações, foram soltos. Será que mudou a cabeça e já não concordam mais com as ideias do Hezbollah por causa disso? Mas, segundo a Polícia Federal, eles não oferecem perigo à sociedade. Um deles prestou depoimento há 2 semanas atrás, em uma oitiva onde mudou sua versão inicial. Isso já mostra que os caras não são confiáveis, porque mudou a versão. E vejam só, confirmou que recebeu uma proposta de $100 mil. $100 mil para matar pessoas, mas que, segundo ele não aceitou, porque não concordou com a ideia. Eles colaboraram com a investigação, sim, mas não explicaram o porquê se envolveram com o grupo Hezbollah, pois certamente já sabiam de antemão quais eram e quais são as finalidades do Hezbollah. Muito bem, não é de hoje que se discute sobre o envolvimento do crime organizado do Brasil, mais especificamente o PCC e Comando Vermelho, com o Hezbollah, inclusive com a própria Federal, que vem armazenando dados sobre essa ligação desde 2006. E eu, inclusive, já fiz alguns vídeos sobre esse assunto, e os meus amigos aí que me acompanham há mais tempo vão se lembrar disto. A gente sabe perfeitamente que, principalmente nos portos do Rio e aeroportos e o Porto de Santos, são despachados armamentos, drogas, de mão dupla entre PCC, Comando Vermelho e o Hezbollah. Por esse motivo é que nós, brasileiros, nos revoltamos quando vemos os desmandos dos criminosos dentro do nosso território. E, ao mesmo tempo, a inércia da nossa justiça, que somente demonstram força absurda quando agem contra a população de bem, que somente luta por um país mais justo e por mais patriotismo, evidentemente. Essa operação enxuga-gelo, por exemplo, através da garantia da lei e da ordem, que foi decretada no dia 1º de novembro pelo governo federal, lá no Rio de Janeiro,
virou uma GLO para lacrar, com uma conversa de combate à criminalidade. Mas vejam só que essa finalidade, que era vigiar portos e aeroportos do Rio e de São Paulo, não deu em absolutamente nada. E foi perda de tempo e muito dinheiro até agora. Porque até esse momento, os resultados apontados pela Polícia Federal foram bizonhos. Com a finalidade de apreender armas, né, que há anos entram no país ilegalmente, a Polícia Federal apreendeu somente 3 armas. 3 no Rio de Janeiro. E assim mesmo, antes do início da GLO. Tanto nos aeroportos como nos portos. Isso é um absurdo. No Pará, por exemplo, estado governado por aliados do PT, o número de apreensões de armas pela Polícia Federal foram de 7 armas. Isso são informações que estão no jornal. Informações da Polícia Federal. A quem eles querem enganar com essas manchetes sensacionalistas da imprensa consorciada, dizendo que o Ministério da Justiça está atuante, combatendo o tráfico? Todos nós sabemos, de fato, que o Brasil vem sendo governado por um Estado paralelo, que é o do crime organizado, que decidem quem entra e quem sai do Brasil, transportando armas e drogas. E que, evidentemente, tem a compreensão do nosso governo, que impede, inclusive, as próprias polícias militares dos diversos estados brasileiros de combaterem a criminalidade. E isso, obviamente, que acaba causando o surgimento de justiceiros, como surgiu aí no Rio de Janeiro, que são pessoas cansadas de sofrerem as consequências da insegurança. Principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, São Paulo, né? Todo mundo ouviu falar desses justiceiros no Rio e agora a polícia está atrás dos justiceiros. Não se pode combater. Nós sabemos que o atual ministro da Justiça irá ocupar uma vaga no Supremo Tribunal, infelizmente, pois vai ser aprovada no Senado Federal com toda certeza. E em seu lugar, muito provavelmente será indicado o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, conforme inclusive eu já comentei anteriormente com vocês. Pois ele é outra peça nesse tabuleiro do sistema de segurança pública. Afinal de contas, parem para pensar. Por que Ricardo Lewandowski antecipou sua aposentadoria para que o Zanin pudesse assumir sua cadeira? Será que foi a troco de nada? Claro que não, evidentemente. Porque não era apenas o cargo, não era apenas o salário. Tem todos os apetrechos que vêm junto na folha de pagamento, nós sabemos disso, né? Verbas, né? São verbas poupudas. Para que o Lewandowski queria abrir mão disto, se não fosse ter um retorno futuramente? Então nós sabemos também, aliás, que nossa soberania está sendo ameaçada por conta aí do avanço da Suprema Corte nas decisões nacionais ao tripudiar a Constituição e assumir, claro, o STF todo mundo vê, está assumindo o controle de todas as decisões que deveriam ser simplesmente decididas pelo Legislativo. Cansados de ter que pagar aos congressistas para ver seus projetos serem aprovados, o Poder Executivo também anda de mãos dadas com o Supremo Tribunal Federal, numa troca de cadeiras aí entre o Ministério da Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Lewandowski por Flávio Dino. Aí vem a pergunta: e o Legislativo o que faz? A resposta talvez esteja nessa matéria que surgiu essa semana, quando relatórios de inteligência do Ministério Público Federal de São Paulo e também da Polícia Federal apontaram que o primeiro comando da capital fez um levantamento sobre os endereços dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para, digamos assim, uma missão ainda não identificada. Porém, certamente não era uma missão para marcar um chá das 5 com os dois, evidentemente, não é isso?
A informação foi adiantada pelo jornal da Folha de São Paulo. Segundo o Ministério Público, além da localização das residências oficiais dos dois presidentes do Legislativo, o grupo criminoso enviou um seleto grupo de integrantes da facção para Brasília, com o objetivo de cumprir a missão. Os agentes da Polícia Federal encontraram em um celular de um dos alvos da investigação fotos aéreas das residências de Lira e de Pacheco, com comentários sobre os imóveis. As imagens foram capturadas na internet em 29 de novembro de 2022, agora há pouco. O plano foi descoberto no âmbito do inquérito que também desarticulou uma ação do PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro. Vocês se lembram disto. O relatório mostra que 2 meses após a operação que mirou Sérgio Moro, um traficante apontado como chefe de uma célula de nome Restrita acionou outros integrantes do PCC para a missão. O plano foi bem articulado e até houve despesas com aparelhos celulares, aluguel de imóvel, transporte, seguro, IPTU, alimentação, hospedagem, mobília do imóvel, compra de eletroeletrônicos, tudo muito bem organizado. Os integrantes do PCC morando em Brasília enquanto estavam ali atuando nesse plano maléfico. Mas segundo o Ministério Público, pelo menos R$44 mil foram gastos com o plano da facção. Por coincidência ou não, a partir dessas informações que foram anunciadas pela imprensa no dia de ontem, mas que certamente os dois presidentes do Legislativo já estavam muito bem informados sobre o assunto, né? É engraçado que houve aí uma coincidência muito grande, porque aqueles movimentos de Rodrigo Pacheco batendo boca contra o Supremo Tribunal Federal parece que perdeu o fôlego, parece que acalmou, não se fala mais do assunto, né? O Rodrigo Pacheco não quer mais aí bater boca contra o Supremo. E aquela PEC para restringir as ações de ministros do Supremo que já está lá na Câmara dos Deputados, Arthur Lira já avisou que aquilo vai ter um andamento natural. E andamento natural no Congresso significa perder de vista se é que algum dia será levada ao plenário. Então, tudo isso parece que vai morrer na praia. E não é por coincidência, claro que não. As ações do crime organizado é um recado claro. Ou faz como a gente quer, ou faz como a gente quer. Não tem a terceira opção. Esse é o país que nós estamos vivendo. É um país que está de ponta cabeça, com um comandante sem rumo, que não sabe como pilotar esta máquina chamada Brasil, que ele acreditava ser ainda como era em 2002 e já não é mais. Infelizmente, para nós, temos que engolir por enquanto o que está acontecendo. Vamos esperar e torcer para que algo, né, que caia dos céus mude o que está acontecendo em nosso Brasil. É o que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, chamem os amigos para se inscreverem no canal Terra Brasilis News. Deixem seus likes, colaborem com o canal, quem puder, obviamente. E eu espero voltar com um novo vídeo para vocês, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.